Lucas 4, 42 e 44. Diz assim a palavra de Deus: sendo dia, saiu e foi para um lugar secreto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Algum tempo atrás, só até aí, tá bom. Algum tempo atrás, no início do ano, na verdade, o Senhor falou comigo uma palavra, e eu anotei no meu bloco de notas no celular. E essa palavra ruminou durante muito tempo. E essa palavra trouxe uma transformação. Essa palavra de fato foi para a minha vida, e ela trouxe uma transformação na minha vida. Eu vejo essa palavra hoje frutificando em mim. Naquele tempo, eu estava vivendo algo em que estava trazendo a mim muita frustração, muita tristeza. Meu espírito andava abatido direto. E a palavra que veio ao meu coração foi lacunas. E Jesus disse ao meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração: existe uma lacuna no seu coração, que você tem tentado preencher com algumas coisas. Só que esse vazio nunca será preenchido por nada além da minha presença, por nada além do meu Espírito. É claro que se a gente for parar para pensar no que a gente entende sobre o Evangelho de Cristo Jesus, no que até o filósofo russo fala, Dostoiévski, fala que existe um vazio dentro dos nossos corações do tamanho de Deus. Mas eu não estou falando deste vazio. Eu não estou falando da conversão em Cristo Jesus, do novo nascimento, que para a glória de Deus, há muitos anos, eu nasci de novo. Mas mesmo assim, muitas vezes existem lacunas na nossa vida emocional, que nos atrapalham, que nos faz parar muitas vezes de nós vivermos o que Deus tem para nós. São coisas às vezes que nós perdemos, são relacionamentos que nós perdemos, são pessoas importantes, pessoas que nós tínhamos como heróis, pessoas que nós tínhamos como referência, que simplesmente se perderam, ou alguma coisa aconteceu com elas, ou uma falência, uma morte inesperada, alguma coisa assim. São coisas que marcam a nossa vida e deixam um vazio tremendo. Só que nada que a gente possa colocar no lugar daquela pessoa, nada que a gente possa colocar no lugar daquele propósito que a gente tinha, daquilo que a gente perdeu, daquela lacuna que se criou em nossos corações, vai ser suprido. Eu não posso, por exemplo, existe uma lacuna na minha vida, não existe, amém? Do Marquinhos, eu não posso colocar o Israel no lugar dele, não vai funcionar. O Israel pode ser a melhor pessoa do mundo, o Israel pode ser, como ele é uma ótima pessoa, ser o cara, velho, é maravilhoso. O Israel pode ter todas as qualidades que ele tem, mas ele nunca vai suprir a falta que eu sinto, hipoteticamente, do Marquinhos. Mas ele vai me suprir tudo que eu preciso no Israel. Mas o que eu tenho no Marquinhos nunca vai acontecer. Só Deus pode restaurar essa lacuna. Só Deus pode trazer o suprimento dessa lacuna. Amém? E cara, eu não sei na sua vida, mas eu sei que na maioria das pessoas, as pessoas costumam, sei lá, passar por algum acontecimento que abrem grandes lacunas na sua vida. Já me adiantando, uma das grandes lacunas que aconteceu na minha vida foi a perda do meu pai. Foi o falecimento dele. Meu pai era um herói para mim. Meu pai era o meu melhor amigo. Meu pai era a pessoa que mais entendia sobre mim. Ele era um expert de Ricardo. Deu para entender? Véi, só quem teve um pai, um bom pai, conseguiria entender a minha perda e conseguiria entender a lacuna que foi criada na minha vida. Mas para a glória de Deus,
Quem conhece meu testemunho, quem já viu muitas palavras minhas, eu recebi a revelação de Deus como um pai, e Ele tem suprido essa lacuna, amém? Mas é costume nosso, e até eu estava lendo sobre uma teoria da repetição, lá da psicanálise, lá de Freud, que fala que a gente costuma repetir caminhos passados que porventura, sei lá, deram errado no passado, mas a gente gostou daquilo, a gente tenta repetir isso no nosso futuro. Ou seja, se um relacionamento de tal forma acabou no passado, ou alguma coisa deu errado no passado, a gente tenta repetir mais uma vez para que isso dê certo. Tem uma passagem em Êxodo, na palavra de Deus, que Moisés tem um encontro com Deus, e Deus fala para ele: eu chamei Israel como uma nação de sacerdotes. Israel para mim é uma nação de sacerdotes. Eu falarei diretamente com essa nação, eu diretamente falarei com cada um dessa nação. E quando Deus vem sobre aquela nação, mas Ele vem de uma forma maravilhosa, como Deus é, como uma nuvem grande, como fogo, como trovões, uma manifestação grandiosa de Deus. Quando Ele vem naquele lugar, as pessoas temem, as pessoas têm medo, e simplesmente viram para Moisés e falam: não, seja tu o nosso sacerdote, seja Moisés quem nos representa diante de Deus. Eles colocaram um homem, era um ótimo homem, era o líder deles, era o homem mais manso da terra. Eles colocaram ele para ser sacerdotes no lugar deles mesmos. Eles colocaram um homem no lugar de Deus. Eles estavam falando: deixa que Moisés governe sobre nós. Mais tarde Moisés sobe no monte, passa 40 dias, 40 noites, se encontrando com Deus, e desce dali com grandes tábuas escritos 10 mandamentos. E mais uma vez, para mais uma decepção, ele desce. Ele chega lá e vê que todo aquele povo resolveu cunhar tudo que eles tinham de ouro e fazer um bezerro para adorar. Agora eles não estavam colocando uma pessoa no lugar de Deus, eles estavam colocando um objeto no lugar de Deus. E é isso que a gente costuma fazer, cara. Quando a gente tem uma lacuna, quando a gente tem uma falta, quando a gente precisa de algo, a gente costuma colocar alguém ou alguma coisa neste lugar para nos suprir emocionalmente. Mas não vai dar certo, nada vai trazer. Às vezes a perda é tão grande que as pessoas pensam simplesmente em apenas desligar a sua mente e falam: não, agora eu vou ter um hobby, vou fazer alguma coisa diferente para que eu não pense nisso. Cara, sem Deus, sem a presença dEle, sem o Espírito dEle, nada do que nós possamos fazer ou colocar nessa lacuna, neste lugar, vai trazer o suprimento à nossa alma. Jesus é o único capaz de suprir as nossas almas em tudo. Simplesmente porque Ele é Jesus, e simplesmente porque Ele viveu aqui com a autoridade, passou por todos os problemas que eu e você estamos passando, e Ele venceu. Então Ele tem autoridade hoje para chegar na sua vida e transformar totalmente essa situação. É Ele que tem essa autoridade. E por que eu escolhi esse texto hoje? A gente vê aqui nos versos finais de Lucas 4, a partir do verso 43, Ele porém lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois isso é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Ele saiu de um lugar onde ele foi muito aceito, mas simplesmente ele fala: não, eu não posso ficar aqui nem mais um segundo, porque a minha missão é ir, é pregar. Jesus, cara, Ele não tinha os nossos problemas, as nossas lacunas, as nossas dificuldades. Simplesmente o que vinha diante dele, Ele ia lá e quebrava tudo, Ele ia lá e fazia. E eu quero que você entenda mais sobre esse texto. Lá em Lucas 4, a partir do verso 1, Jesus vai começar o seu ministério. Jesus vai dar início ao seu ministério público aqui na terra. E Ele então decide ir ao deserto e ficar 40 dias e 40 noites de jejum. E fica lá sem água, sem comida, se preparando para o ministério dele que estava para começar.
O ministério de João Batista acabara porque ele tinha sido preso. Então chegou a hora de Jesus, o Messias, se apresentar ao mundo. E então ele fica lá 40 dias e 40 noites, e no momento onde ele estava fragilizado fisicamente, Satanás chega até ele e tenta ele durante 3 vezes, 3 árduas perguntas, mas ele vence pela palavra de Deus. Ele vence pela palavra de Deus. Ele não ficou fragilizado naquele momento pelo que Satanás estava falando para ele, mas ele vence pela palavra de Deus. Depois disso, a palavra de Deus fala que ele sai pregando nas sinagogas, ele sai pelas cidades pregando, e ele era glorificado. As pessoas ficavam abismadas com tamanha autoridade, com tamanho poder, com tamanha manifestação de milagres e maravilhas. As pessoas ficavam maravilhadas com Jesus, até que ele chega na sua própria casa, até que ele chega em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, a cidade onde provavelmente todas as pessoas conheciam ele. A palavra de Deus diz que ele se dirige até a sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, o que acontece? Ele começa a pregar a palavra. Ele pega o livro do profeta Isaías, abre em Isaías 61, 1 e 2, e diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para apregoar o ano aceitável do Senhor. E depois disso, ele ainda disse o seguinte, no verso 21, então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele falou diante da sua cidade: ei, está vendo o que foi profetizado há centenas de anos atrás? Acabou de se cumprir em mim. Eu sou o cumprimento dessas palavras. Aqueles judeus então olham para ele e falam assim: que tamanha blasfêmia é essa? Esse não é o José, Jesus, filho de José, o carpinteiro? Esse não é aquele menino que cresceu com seu filho? Aí já estou em acrescentares, tá bom? Esse não é o menino que cresceu com seu filho? Esse não é daquele menino que corria lá na rua? Esse não é o irmão de Judas, de Tiago? Não é esse? Então por que ele está falando essas coisas? Jesus então mais uma vez rebate com a palavra de Deus, mas o que a palavra diz nos próximos versos é que é assustador. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que quando Jesus iniciou seu ministério, foi o ministério das maravilhas, não aconteceu nada de ruim com ele, só coisa boa. Mas Jesus tinha acabado de começar o seu ministério, e olha só o que acontece, lá no verso 27, havia também muitos leprosos em Israel nos dias dos profetas Eliseu. 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-se da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava ela edificada, para que de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Cara, é isso mesmo o que você entendeu? Essa palavra precipitarem abaixo quer dizer literalmente jogar ele de ponta cabeça de um penhasco. Então Jesus acabou de começar o seu ministério, ele vai pregar na sua própria cidade, onde todos conheciam, onde ele provavelmente conhecia as pessoas da mesma idade dele, onde provavelmente ele estudou junto, ele brincou junto, ele fez várias coisas junto daquelas pessoas. Eram as pessoas mais próximas dele, eram as pessoas da cidade dele, era uma cidade pequena, que simplesmente ao ouvir o evangelho de Cristo Jesus, o expulsaram da sinagoga a fim de matá-lo, a fim de precipitar, a fim de jogá-lo de um grande penhasco. Mas graças a Deus, graças a Jesus, a palavra de Deus diz que ele consegue se retirar dali. Eu não sei você, velho, mas eu confesso que se fosse eu, cara, eu não teria conseguido reagir como ele reagiu agora. Eu quero que você pare para pensar. Você conhece o pessoal da sua rua? Quem conhece o pessoal da rua? Quem tem um mínimo contato? Quem conhece o pessoal dessa igreja? Vai ficar mais perto. Todo mundo conhece alguém aqui da igreja. Então vamos trazer para a nossa realidade.
Vamos supor que você foi tomado com o mesmo espírito que Jesus foi tomado, que a palavra de Deus diz que quando ele terminou os 40 dias, ele foi tomado pelo Espírito Santo com poder e começou a pregar, e pregar, e pregar, e fazer maravilhas. Imagine se você foi tomado com o mesmo Espírito, e sai por aí, vai para Goiânia, vai para São Paulo, vai para todo lugar, vai para tudo que é cidade da circunvizinhança, e começa a pregar, e as maravilhas começam a acontecer, e as pessoas começam a ser curadas, e as pessoas começam a ser transformadas, e tudo vai sendo cabuloso na sua vida, no seu ministério e tal. E quando você chega nessa igreja para pregar para os seus amigos, as pessoas que cresceram com você, as pessoas que fizeram escola dominical com você, as pessoas que foram da salinha com você, as pessoas que fizeram crescer com você, os seus colegas de discipulado, os tios que cuidavam de você na EBD, sei lá, as pessoas que você conhece. Imagine só, se elas chegassem em você e falassem: caramba, aquele ali não é o filho da irmã tal, com o irmão tal? O que ele está querendo falar aqui, mano? Que palavra estranha é essa? Imagine você ser rejeitado por toda a sua igreja, rejeitado pelas pessoas que você conhecia. É assim que começou o ministério de Jesus. Véi, se fosse eu, mano, confessando mesmo, se fosse eu, velho, eu ia passar dias, quem sabe meses, quem sabe até anos, para conseguir encher esse vazio de ser rejeitado pela minha própria casa. Mas sabe o que Jesus fez? A palavra de Deus diz que ele se desvencilhou daquilo, e ele foi para a próxima cidade anunciar o evangelho de Jesus. Ele foi para o próximo lugar. Ele falou: não, isso não me para, eu preciso continuar a minha missão. A palavra de Deus diz que, e desceu, no próximo verso 31, e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Ele desceu para pregar, e no outro sábado, velho, ele já estava lá ensinando, da mesma maneira como na semana passada ele estava ensinando na sinagoga e foi expulso, foi talvez socado, chutado, socado, empurrado daquele lugar. E ele estava lá fazendo a mesma coisa. E olha só o que a palavra de Deus vai dizendo: e muitos se maravilharam da doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga por um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz. Vou continuando mais rápido porque a gente não tem tempo. Aí acontece que Jesus expele os demônios. Depois Jesus continua pregando nas sinagogas. Depois Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com a febre alta. E lá no verso 40 diz o seguinte: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritavam e diziam: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. E agora nós chegamos no texto que a gente leu no início: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e foram até ele, insistiam para que não os deixasse. Cara, olha só que, se nas nossas vidas a gente fala: caramba, que tamanha obra de restauração. Na semana passada eu fui rejeitado, hoje uma cidade inteira chega para mim, quando eu estava indo embora, e fala: por favor Jesus, não vai, por favor Jesus, não vai, fique conosco, continua, a gente quer te ouvir, a gente quer continuar entendendo os mistérios do teu evangelho, a gente quer continuar a aprender sobre o próprio Deus, a gente quer estar com você. Mas Jesus era tão emocionalmente curado, ele não tinha essas lacunas, ele não tinha rejeição no coração dele, que simplesmente ele falou: eu não posso ficar. Jesus diz o seguinte: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também para as outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Eu quero te perguntar hoje: o porquê você foi enviado?
o para que você foi enviado. E cara, qual é a ferida? Qual é o vazio que tem te parado? Hoje é dia de nós enchermos todo o vazio. Hoje é dia da gente encher toda a lacuna. Existem 3 coisas que são necessárias à mente humana. Eu estava lendo algo sobre um pastor que é psicólogo e muito famoso aqui no Brasil, e ele falou sobre essas 3 coisas. A primeira é foco, a segunda é o diálogo, e a terceira é heróis, referência. E se a gente for parar para pensar na história de Jesus, ele tinha totalmente suprido essas 3 coisas. E muitas vezes a gente não persevera, a gente não continua no que nós devemos fazer, porque a gente não está firmado nessas 3 coisas. Porque realmente o que nos feriu, o que nos machucou, o que está nos parando, tem tirado essas 3 necessidades que a mente humana possui para continuar seguindo em frente. Aí a primeira deles era foco. A gente percebe que Jesus tinha um propósito, uma missão bem firmada, que a todos os momentos eu preciso pregar, eu preciso pregar, eu preciso pregar. Nada parava ele, nem Satanás, nem rejeição, nem nada, nem um grande clamor para que ele continuasse uma cidade, nada parava ele. Mas o que acontece hoje, o que muitos psicólogos têm dito, é que os casos de depressão, os casos de ansiedade, os casos desses transtornos psicológicos têm aumentado muito. Por quê? Porque na nossa geração tem faltado um sentido de propósito, de missão, de chamado, de algo que você nasceu para fazer. As pessoas simplesmente nascem e são colocadas para estudar, para um dia ganhar dinheiro. E eu quero falar para você, isso é pequeno se nós formos pensar na imensidão do nosso Deus. Isso é pequeno se a gente for pensar em todas as coisas que Deus tem para nós no reino de Deus. Meu próprio pai sempre falava, ele falava 2 coisas. A primeira, ele falava: Ricardo, estuda, porque a ferramenta de trabalho vai ser menor, vai ser mais leve. Você não estudar, mas se estudar, você vai trabalhar com uma lapiseira e tal. Eu vi aquilo e estudei, graças a Deus. Mas a segunda coisa que ele sempre falava depois disso foi a seguinte: Ricardo, não interessa o que você vai fazer na vida, não interessa, sei lá, o que você quiser, você pode ser isso, aquilo, mas se você seguir a sua vocação, e se você for feliz no que você faz, você vai ser o melhor profissional da sua área, você vai encontrar propósito naquilo, e você vai ser feliz. E outra, você ainda vai ter o recurso, então vai e faz o que você precisa fazer, o que você acha que precisa fazer. E eu digo a mesma coisa. Talvez muitas pessoas tenham falado: você pode fazer isso ou aquilo porque dá dinheiro. Eu quero te falar, cara, o que Deus te mandou fazer. Porque muitas vezes eu olho para a minha vida, para a vida da Suzana, a entrega que a gente precisou fazer, a entrega que a gente precisou dar ao Senhor, mas mesmo assim, em todas as coisas a gente tem visto o suprimento de Deus. Mesmo assim, por essa entrega, Deus tem honrado a palavra dele, Pri. Porque muitas vezes, principalmente assim quando a gente casou, logo nos primeiros meses, cara, tinha dia que a gente não tinha dinheiro para pagar a conta do outro dia. Tinha dia que estava faltando, sei lá, teve uma vez que estava faltando R$300 para pagar o IPVA, no outro dia. E aí eu chamei, a gente, começar do início, tinha R$300 para pagar naquela semana dessa conta, e a gente não tinha nada, a gente estava zerado. Só que a gente tinha marcado de que os pais da Suzana e minha mãe e meu padrasto viessem à nossa casa, para a gente honrá-los, fazer um jantar para cada. Veio meu sogro, minha sogra, jantaram, foi lindo. Depois, um dia antes da gente pagar essa conta, vem meu padrasto e minha mãe, e a gente lá, meu Deus, eu falei: meu bem, compra no cartão de crédito a comida hoje, faz aí, vamos dar o nosso melhor, porque é princípio, honra é princípio. Mas Deus sempre tem compromisso com quem cumpre princípios.
E ao sair da porta, ao sair daquele lugar, meu padrasto colocou, sabe aqueles, assim, colocou R$300 na minha mão. Era o dinheiro exato que eu tinha para pagar a conta do outro dia, cara. Simplesmente porque a gente estava cumprindo o nosso propósito, estava cumprindo os princípios de Deus, a gente estava focado no que Deus tem para nós. Agora eu quero te dizer, você que faz parte dessa geração, você precisa viver com propósito, você precisa saber por que Deus te chamou, para que Deus te chamou. E se você não sabe ainda, ore ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te falar. E sabe, quando a gente tem essa convicção de que a gente tem um chamado, de que a gente tem uma missão a ser cumprida, a gente recebe forças do alto, como o Senhor deu forças do alto para o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ele estava na sarjeta, ele estava num momento de dificuldade, ele estava no corredor da morte, mas o Senhor revestiu de poder para que ele terminasse a carreira dele, o propósito dele. Paulo foi fortalecido pelo Senhor. Quando nós temos a nossa missão firmada no que o Senhor Jesus tem para nós, nós somos fortalecidos pelo Senhor, amém? A segunda coisa é diálogo, é relacionamentos. A gente percebe que durante todo o tempo, mesmo quando Jesus estava falando com o próprio Satanás, ele rebatia com a palavra de Deus. Quando Jesus chegava nas sinagogas, ele simplesmente falava da palavra de Deus. A boca dele estava o tempo inteiro falando sobre a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, as boas novas que ele trazia, falando sobre o reino de Deus. E é por isso que todas as vezes que ele passava por alguma dificuldade, ele conseguia superar, pois uma das necessidades dele, uma das nossas necessidades como ser humano é o diálogo, são os relacionamentos. Mas quando os nossos relacionamentos estão centrados em Cristo, estão centrados na palavra de Deus, estão centrados no reino de Deus, como os dele estavam, nós conseguimos superar qualquer um dos nossos desafios. E você quer saber qual é um dos maiores aferidores para saber se eu e você nascemos de novo, de fato? É se ao falar, ao conversar com qualquer pessoa, nós fazemos menção do nome de Jesus, nós fazemos menção do que Deus tem feito nas nossas vidas, nós fazemos menção, sei lá, em qualquer coisa. Sabe, tem pessoas que são tão cheias de Deus. Eu vou falar uma delas, a pastora Laura, quase 70 anos, mais de 50 anos de ministério. Cara, ela fala de Jesus o tempo inteiro, ela fala de Jesus por onde ela vai, ela fala por Jesus. Cara, lá na nossa família, a gente vai sentar, velho, só tem pastor na mesa lá praticamente, a gente vai comer e tal, mas ela parece que está pregando para nós o tempo inteiro, porque ela só fala de Jesus. Mas eu fiquei pensando, caramba, isso é um grande aferidor na vida dela, de que ela realmente tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Agora eu quero te perguntar, do que você tem falado, qual tem sido o seu diálogo, qual tem sido a conversa que você tem tido, que tipo de relacionamentos você tem tido? Como você tem suprido essa lacuna, essa necessidade de se dialogar com as pessoas? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. A palavra de Deus, durante vários textos, nos ordena fugir das vãs conversações. A palavra nos fala para fugir das más conversações, que as más conversações corrompem os bons costumes. Diz também para não sentarmos na roda dos escarnecedores. Diz também que nós não devemos jogar pérola aos porcos. Diz também que a morte e a vida estão na nossa língua. O poder... quem bem dela utilizar comerá do seu fruto. A Bíblia nos adverte em vários momentos que nós devemos cuidar do que nós falamos e com quem nós falamos, que viver uma vida onde os relacionamentos você quer viver, um relacionamento, uma vida onde os seus relacionamentos não vão te deixar
viver uma vida vazia, viva uma vida onde os seus relacionamentos não te deixarão vazio, viva um relacionamento onde o Jesus é o centro. Quer dizer, coisas que deem bons frutos na sua vida, tem um diálogo centrado na palavra de Deus. E a última coisa é heróis, é referência. Cara, todo ser humano, a psicologia diz, tem que ter uma referência, tem que ter alguma pessoa que você pode olhar, caramba, é essa pessoa, é esse meu ideal, é isso aqui que eu quero seguir, é isso aqui que eu quero imitar. Mas sabe, para nós como cristãos, não tem outra pessoa que a gente deva imitar a não ser Jesus. Jesus é o seu herói, cara. Por quê? Porque Ele salvou a sua vida. Quando a gente vê qualquer filme de super-herói, eles são heróis porque eles salvam vidas. E eu quero te dizer, Jesus salvou todo mundo aqui, cara. E se você ainda não tem a certeza da sua salvação hoje, é apenas entregar seu coração ao Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, eu quero que você reine na minha vida, eu quero que você seja o Senhor da minha vida, e Ele vai te salvar, assim como salvou eu, assim como me salvou. Jesus não tinha o que parasse Ele, Jesus não tinha uma dificuldade que o abatesse, simplesmente porque Ele entendia que Ele também tinha um herói. Quer saber o quê? Lá em João 5, 19, 20 diz o seguinte: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que Ele vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. A referência do Filho é o Pai, a referência do Filho, Jesus Cristo, sempre foi o Pai. A palavra de Deus está falando que Ele não fez nada que Ele não tivesse visto antes o Pai fazer. E na nossa vida, a personificação de tudo isso é o que Jesus fez. Quer saber como viver? Quer saber como ter a sua vida? Olhe para Cristo nos evangelhos, cara, e tente imitar Ele. Olhe para Cristo em outras pessoas também. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, verso 1: sede meus imitadores. É Paulo dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo estava falando: ei, eu estou imitando a Jesus, eu estou imitando a Cristo. Quem quiser imitar também, é só me imitar. Muitas vezes, quando a gente tem uma falta muito grande no nosso coração, uma lacuna, um vazio muito grande, a gente tenta procurar referenciais em todos os lugares. É aí que a gente encontra muita gente idolatrando cantores, é aí que a gente encontra muita gente idolatrando atores de cinema, idolatrando famosos do Instagram, de qualquer lugar, cara. É aí que a gente vê muita gente dentro da própria igreja idolatrando pastores, idolatrando líderes, idolatrando cantores gospel, idolatrando essa gente, cara, porque simplesmente não entenderam que a referência, o grande herói deles, o grande referencial deles tem que ser Jesus, e pura e simplesmente Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para a gente terminar ministrando. Eu queria pedir para os meninos o louvor. Se você tem entendido essa palavra, diga amém. Cara, lá no início eu comecei falando um pouco sobre o que aconteceu na minha vida pessoal, o meu testemunho. E eu quero terminar dizendo isso para você hoje. Há 7 anos atrás, eu perdi o meu pai, e como eu disse, era a pessoa que mais me entendia, era o meu melhor amigo, era a pessoa que eu mais tinha afinidade e intimidade. Ele era literalmente um herói para mim. Ele era a pessoa que eu olhava e falava: caramba, eu quero ser igual ao meu pai. Meses depois que ele faleceu, eu tive uma revelação muito grande de quem Deus era para mim. Eu entendi, não apenas no conhecimento teológico,
não apenas num conhecimento secular que todo mundo entende que Deus é Pai. Todo mundo sabe isso. Se você perguntar, você sabe que Deus é Pai? Para qualquer pessoa do mundo, ela vai falar, Deus é Pai. Mas eu tive uma revelação e eu entendi, cara, Deus era meu Pai. Então comecei a viver o melhor tempo da minha vida. Eu comecei a viver o fluir de Deus na minha vida. Mas como eu disse lá no início do ano, quando o Senhor me deu essa palavra sobre lacunas, o Espírito Santo começou a falar para mim, sabe aquelas lacunas que eu estava preenchendo? Você tem colocado pessoas nessa lacuna. Você tem colocado pessoas nesse lugar. Ninguém vai conseguir suprir a falta que seu pai tem dado em você, tem dado na sua vida. Eu tentei colocar pessoas ali. Eu pensei em colocar nesse lugar o meu padrasto. Eu pensei em colocar nesse lugar, nessa falta, o meu sogro. Eu pensei em colocar pessoas que eram íntimas a mim, referências para mim. Eu pensei em colocar neste lugar o meu próprio avô. Mas todas as vezes que eu colocava alguém nessa lacuna, só vinha no meu coração tristeza e frustração, só vinha no meu coração dificuldade, só vinha no meu coração amargura, porque todas as expectativas que eu tinha na vida do meu pai, eu estava colocando sobre a vida de outra pessoa. E Deus falou comigo, essas pessoas, por mais que te amam, por mais que querem o melhor para você, elas nunca te suprirão a falta que você sentia. Volte a colocar os seus olhos fitos em mim. Volte a colocar os teus olhos fitos em quem pode suprir toda a sua falta. Eu quero falar essa palavra para você. Volte a colocar os seus olhos fitos no seu Deus, no seu Criador, no seu Pai, porque toda falta que você sente de algo ou de alguém, toda lacuna que foi aberta por algum problema, por alguma dificuldade no passado, é só Ele que pode supri-la. Simplesmente porque Ele veio ao mundo e Ele venceu todas as coisas, simplesmente porque Ele veio ao mundo, e por mais que Ele tenha ouvido a Satanás ter dito a Ele ter ouvido toda aquela tentação de Satanás, por mais que ele tenha sido rejeitado e quase morto pelo seu povo, pela sociedade, por mais que ele tenha sido aclamado por uma grande multidão em Cafarnaum, num curto período de tempo, Jesus, quando rejeitado, ele não parou, e quando foi aclamado, ele também não parou. Mas não parou nada, nem ninguém, nem Satanás conseguiu pará-lo diante da sua missão, porque ele não tinha lacunas em sua alma. Se você hoje andar com Jesus, for fiel a Ele, cumprir a sua palavra e deixar que Ele supra todas as necessidades, nem Satanás, nem uma grande perda, nem um grande ganho vai poder te impedir de cumprir a missão que Deus tem para a sua vida. Nada vai te parar, nada vai te parar. Com Jesus suprindo tudo, nada vai te parar.